Na sessão plenária de hoje, os ministros continuaram ouvindo as sustentações orais de processos que discutem o rendimento da poupança durante os planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. O julgamento foi interrompido e será retomado no início de 2014. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, abriu as sustentações orais da sessão desta quinta-feira no julgamento dos recursos extraordinários e da arguição de descumprimento de preceito fundamental referente aos planos econômicos das décadas de 80 e 90, que analisam o direito de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança referente àqueles períodos, por índice diverso do que aquele determinado pelo governo. Sobre as diferentes cifras divulgadas com relação ao impacto das perdas ao sistema financeiro nacional, caso não seja reconhecida a constitucionalidade dos planos econômicos, o advogado-geral da União destacou: a nossa preocupação aqui é, do ponto de vista do sistema, essa realidade representa um risco, existe um risco potencial sim. E aí, nessa guerra de números que estabeleceu, 8 bilhões, 18 bilhões, 40 bilhões, o único número que há alguma convergência é os 105 bilhões que foram estabelecidos. Por que há convergência? Porque esse número, ele representa uma análise objetiva do que foi analisado, foi apurado em termos de volume de poupança e o impacto econômico destas decisões naquele volume de poupança. Também puderam se pronunciar os amiticuri. O procurador-geral do Banco Central lembrou que a cada plano decretado, a inflação era reduzida. Não me dou conta de que jamais tenha havido sequer leve dúvida sobre a constitucionalidade de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil que consagram a natureza rebus sic stantibus do equilíbrio contratual. Não deixa de surpreender o fato de que questões tão bem resolvidas na jurisprudência dessa Corte ainda suscitem controvérsia. Mas esse eterno retorno ao tema serve ao menos para denotar que o dever constitucional de combate à inflação reclama vigilância perene do Estado. Já o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor defenderam os poupadores. Às vezes diferente do que se anuncia, do que se coloca, no nosso entender, não estará se fazendo justiça social no caso de deferimento dos pedidos. Pedindo vênia, para um linguajar mais popular, nos parecemos que estaríamos praticando uma política Robin Hood às avessas, tomando de toda a população, incluindo os pobres, para dar para alguns dos mais ricos poupadores da ocasião. O banco ele tem o bônus da atividade financeira, e o bônus envolve sim o risco, não o risco sistêmico, mas toda atividade econômica é sujeita a risco. E os bancos se louvam desse risco para serem os bancos, e assim continuem sendo, como de fato são. Mas não querendo transferir o risco da sua atividade agora numa DPF 27 anos depois a vossas excelências.